Ô gente, nessa videoaula eu pretendo finalizar com vocês o terceiro dos objetivos que eu havia traçado no tópico de princípios de funcionamento de parafuso de movimentação. Hoje eu vou confeccionar o diagrama de esforço interno solicitantes do parafuso de movimentação do macaco automotivo que a gente já tinha estudado na aula de diagrama de corpo livre. E a parte interessante é que na aula de hoje eu vou utilizar os conhecimentos que a gente discutiu nas duas aulas anteriores. Ou seja, para a gente construir o diagrama de esforço interno solicitantes, eu preciso ter feito o diagrama de corpo livre do parafuso e eu preciso ter conhecimento sobre o fenômeno do decaimento da força axial na porca. Então, vamos retomar aqui de onde a gente parou na aula do DCL do parafuso do macaco automotivo. Ô gente, na aula que nós preparamos o DCL do parafuso, esse daí foi o último slide que eu te mostrei. Só que nesse slide eu fiz 3 pequenas mudanças nele. São elas: número 1, eu colori de azul o termo escora; número 2, eu colori de verde kryptonita o termo porca; e número 3, eu colori de vermelho o termo acionamento. Tirando essas 3 mudanças, o resto é rigorosamente igual ao slide da penúltima aula. Joia! Daí, no fim da aula, a gente tinha constatado que durante o repouso sob a ação da carga, ou até mesmo durante a elevação da carga, tinha um trecho específico do parafuso que ficava tracionado. E esse trecho específico corresponde à região localizada entre a escora e o sexto filete da porca. Só que quando eu falo sexto filete da porca, nesse caso, desse exercício, desse macaco automotivo, é o sexto filete tomando como referência a face da esquerda da porca. É muito importante ressaltar esse conceito, porque em um outro exercício, no outro dispositivo, a face de referência não só pode, como provavelmente vai mudar. Então, turma, nesse diagrama aí do macaco automotivo, a partir do sétimo filete em diante, incluindo o sétimo filete, todos os filetes em contato do parafuso com a porca estão isentos da ação da força axial. Legal demais. Olha só, aqui tem um outro detalhe que eu quero ressaltar com vocês. Essa força axial de tração F azul nada mais é do que a força resultante entre as forças A2 e C2 que estão aplicadas na extremidade da esquerda do parafuso. E, incontestavelmente, essa força axial de tração F verde kryptonita tem a mesma magnitude da força F azul que está aplicada na extremidade da esquerda. E de forma igualmente incontestável, essa força axial de tração F verde kryptonita é a força resultante entre as forças D2 e B2 que estão aplicadas na extremidade da direita do parafuso. Então, para simplificar o nosso diagrama de corpo livre, eu vou sumir com essas forças A2, B2, C2 e D2. E eu vou fazer isso porque eu não quero correr o risco de vocês acharem que em cada extremidade do parafuso existem 3 forças aplicadas ao mesmo tempo. Bom demais! Agora o DCL está mais sucinto e está pronto para nos ajudar a desenhar o diagrama de esforços internos solicitantes. Então vamos começar a nossa aula. Ô gente, o diagrama de esforços internos solicitantes vai ser feito exclusivamente no parafuso. Só que eu vou representar aqui o acionamento, a porca e a escora. E o motivo de eu ter deixado registrado essas regiões aí no slide é para que vocês tenham uma noção da posição relativa desses outros elementos em relação ao parafuso. Aliás, tem um outro motivo importante para eu ter feito isso, é porque a delimitação dessas regiões é muito útil para o processo de marcação das forças e torques. Mas, antes da gente começar, como sempre, eu quero dar um aviso bem claro para vocês. Ô gente, no caso de parafuso de movimentação, mesmo que eu não peça isso no exercício, vocês obrigatoriamente têm que confeccionar o DEIS e o DCL. Isso vai ser muito importante porque vai ser a única maneira de vocês orientarem a aplicação dos critérios de projeto. Inclusive, tem um dos critérios de projeto, que é chamado critério da resistência mecânica, que ele só pode ser aplicado depois de vocês confeccionarem tanto o DCL quanto o DEIS. E isso acontece porque nesse critério de resistência mecânica, a gente só tem condições de escolher qual valor utilizar em 2 variáveis específicas depois da confecção do DCL e do DEIS. Joia! E também é muito importante eu deixar claro para vocês que o efeito do decaimento da força axial e do torque tem que ser contemplados na porca. Preste atenção, por favor, porque na aula passada eu mostrei para vocês só o efeito do decaimento da força axial. Eu não comentei com vocês o decaimento do torque na porca. Então, nessa aula de agora, eu vou complementar e expandir esse conceito
conceito também, né, esse conceito do decaimento da força, também para decaimento do torque na porca. Então, se vocês prestarem atenção, essa aula de hoje, ela não somente engloba o que eu já expliquei nas aulas passadas, mas ela também literalmente complementa o que já foi explicado nas duas últimas aulas. E isso caracteriza a aula de agora como sendo fundamental para o restante do nosso curso de parafusos de movimentação. Olha só, assim como os outros diagramas de esforços internos solicitantes que nós já fizemos em outras disciplinas do curso de engenharia, nós vamos desenhar os diagramas de forças e momentos. Observem, por favor, que eu marquei essas linhas de base, né, nas quais as variáveis assumem os valores nulos. Então, se eu desenhar diagramas acima dessas linhas de base, representam que os diagramas assumem valores positivos, enquanto que se eu desenhar os diagramas para baixo dessas linhas de referência, isso significa que os diagramas assumem valores negativos. Agora, a gente sabe que nos nossos parafusos de movimentação, só teremos a ação da força normal e do torque. Então eu vou recomendar que vocês usem algumas linhas de construção para te ajudar a desenhar esses diagramas. Por isso, então, a recomendação é de que vocês usem linhas de construção para demarcar a região da escora, linhas de construção para demarcar o início e o fim da largura da porca e, finalmente, linhas de construção para demarcar a região do acionamento. Ô, turma, essas linhas de construção vão ser extremamente úteis para a gente nesse processo de construção dos diagramas. E para construir o DES, a gente precisa fazer uso do DCL. E no nosso caso, a gente, até o momento, né, só marcou as forças axiais no parafuso. E aí, durante a confecção do DCL, né, além de eu ter marcado as forças axiais, eu também expliquei com detalhes o motivo pelo qual as forças axiais possuem essas respectivas direções e sentidos. Inclusive, né, nós tivemos duas aulas sobre as forças axiais. A aula do DCL em si, né, e a aula para explicar o fenômeno do decréscimo da força axial na porca. Aliás, nessa aula específica do decaimento da força axial na porca, né, eu deixei claro para vocês que no diagrama de corpo livre não tem problema algum vocês marcarem a força axial no centro da porca. E isso é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Vocês estão percebendo que no DCL a força axial foi marcada aqui, ó, no centro da porca? Então tá tudo bem, é isso que você tem que fazer porque é um diagrama puramente ilustrativo. Só que eu alertei vocês que ao confeccionar o diagrama de esforço interno solicitantes, vocês têm que representar o efeito do decaimento da força axial na porca, beleza? Então chega de preâmbulo e suspense e vamos começar agora. Olha como é que é simples demais fazer o diagrama de esforço interno solicitantes. Nesse meu diagrama eu vou escolher a cor laranja para desenhar o diagrama de força axial. Ô, turma, é irrefutável que a gente constate que nesse trecho delimitado entre a escora e a face da esquerda da porca, o parafuso está sob tração, sob a ação de uma força de intensidade F. Observem, por favor, que eu deixei claro, evidente, patente, registrado, marcado, escrito, público, notório, manifesto, declarado, apregoado, revelado, divulgado e todos quaisquer outros sinônimos existentes que esse trecho do parafuso está sob a ação de uma força de natureza trativa. E eu deixei isso registrado para vocês porque forças axiais em parafusos de movimentação ou serão de caráter trativo ou de caráter compressivo. E por isso vocês têm que deixar claro, evidente, registrado, escrito se a força é de tração ou de compressão. Vocês têm que escrever mesmo, turma. Vocês desenham o diagrama para cima da linha de referência, escrevam, por favor, que o diagrama é de tração e colocam o sinal de positivo, por favor. Obviamente, no caso do parafuso está sujeito a uma carga de compressão, aí vocês desenham o diagrama para baixo e escrevam compressão e colocam um sinalzinho negativo, por favor. Vocês devem estar assustados com esse tanto de redundância que eu pedi, mas eu preciso que vocês sigam essas instruções, uma vez que tem muita gente que fica em dúvida se o parafuso está comprimido ou tracionado. E daí o que a pessoa faz, né? Ela desenha só o bloco, ou para cima ou para baixo, e não indica a natureza da força. Daí na correção de uma prova, ou até mesmo na resolução do exercício, né, a pessoa não demonstra com clareza se ela entendeu ou não se o parafuso está sob compressão ou está sob tração. Então escreva, por favor, com todas as letras igual eu fiz aí. Coloque também, por favor, o respectivo sinal e observe a regra de desenhar para cima se for tração e para baixo se for compressão. Então, de maneira resumida, o diagrama de força normal tem que ter essas três indicações. Muito bem, vamos continuar aqui porque a gente não acabou o diagrama de força normal. A força normal ela é integral aqui na face da esquerda da porca e por conta do fenômeno de decaimento da força axial em função do filete da porca, a gente tem que representar no DEIS. E aí, turma, o DEIS pode e deve ser ilustrativo. Vocês não precisam fazer o DEIS diminuindo 38% da força axial no primeiro filete da porca, depois 25% da força axial no segundo filete da porca, depois 18%
10% no terceiro filete da porca, depois 10% no quarto filete, depois 6% no quinto filete e finalmente 3% no filete da porca. Não existe a necessidade de tamanha exatidão mesmo porque a gente não sabe exatamente quantos filetes existem em contato entre a porca e o parafuso. Por isso que vocês vão desenhar isso de uma maneira ilustrativa, representativa, demonstrativa, que vocês entenderam e conhecem o fenômeno do decaimento da força axial na região da porca. Então, turma, agora eu vou afidalgar esse efeito na porca. O que é afidalgar? É tornar fidalgo. E aí você me pergunta, professor, o que é fidalgo? É tornar ilustre, famoso, reconhecido, notório. Porque é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar luz e demonstrar que eu compreendo e reconheço a existência desse fenômeno de decaimento na porca. E aí vocês me perguntam, professor, como é que eu devo fazer isso? Uai, de uma maneira muito simples. Vocês simplesmente apresentam esse decaimento de maneira aproximada, tal qual eu fiz na aula passada. Observem, por favor, que eu fiz questão de registrar que após o sexto filete em contato do parafuso com a porca, a força axial é nula. E assim ela permanece nula, né, até o fim do acionamento. Pode parecer redundante, mas eu gosto de explicar essa parte de maneira numérica através de um exemplo genérico. Então vou supor que esteja agindo uma força axial de 100 newtons nesse parafuso. Então o trecho roscado entre a escora e a face da esquerda da porca estariam sujeitos a uma força de tração de 100 newtons. Daí, de acordo com as nossas investigações experimentais, o primeiro filete em contato do parafuso com a porca absorveria 38 newtons, enquanto que o segundo filete absorveria 25 newtons. Por sua vez, o terceiro filete absorveria 18 newtons, e daí o quarto filete absorveria 10 newtons, sendo que o quinto filete absorveria 6 newtons, e finalmente o sexto filete absorveria os 3 newtons restantes dessa força de 100 newtons. E aí, turma, daí em diante, do sétimo filete, incluindo o sétimo filete em diante, a força axial seria nula nos outros filetes da porca. E claro, né, inegavelmente, a força axial também seria nula depois da porca, permanecendo assim até a extremidade direita do parafuso. E nós temos esse trecho de força axial nula, né, naturalmente, porque a força axial foi equilibrada exatamente nesse trecho entre a escora e o sexto filete da porca. Então, só para a gente continuar, eu vou apagar esses números aqui, mas eu vou deixar essa tabela no nosso slide porque ela vai nos auxiliar na explicação desse mesmo fenômeno, só que aplicado no torque. Olha só, agora com o DCL e o DEIS do parafuso confeccionados em termos de forças axiais, eu consigo justificar para vocês aquele aviso que eu já registrei pelo menos 2 vezes nesse curso. Aviso esse no qual eu informei que no DCL é aceitável marcar força axial F na região central da porca, igual está marcado aí. Entretanto, no diagrama de esforço interno solicitantes, o efeito do decaimento da força axial F tem que ser representado na região da porca. Eu repito que não tem necessidade de vocês representarem com precisão, basta que vocês façam essa curva média de decaimento que está tudo maravilhoso. Daí, alguma pessoa detalhista podia me perguntar até onde tem que chegar o nível de zero da força axial. E a resposta é muito simples, é no sexto filete. Mas, como o DIS é ilustrativo, se você fizer isso em algum lugar dentro da porca, tá tudo bem, tá? Basta que exista essa curva de decaimento aí. Então, normalmente em exercícios de ilustrações, só por questão de simplificação, eu termino, né, a absorção da força axial F algum lugar perto ali do fim da porca. E eu faço a força sendo nula da face oposta em diante. Mas fiquem tranquilas e tranquilos que não é requerida essa precisão aeronáutica no desenho. Repito, desde que tenha um esboço de que você entende o decaimento, tá tudo bem. Então olha só, o que seria aceitável? Se você tivesse feito uma curva com um pouquinho de inclinação diferente da minha, estaria tudo bem. Se fosse um pouco mais íngreme, estaria tudo bem. A única coisa que não pode acontecer é você desenhar uma reta aí ou até mesmo ignorar o efeito do decaimento. Agora, chega de falar disso, vamos falar sobre o DCL dos torques. Porque na aula passada, né, eu só fiz o DCL de forças axiais. Falando sobre torque, gente, é importante que vocês entendam que o torque de acionamento tem que ser intenso o suficiente para vencer os torques de resistência ao funcionamento do nosso dispositivo. Daí vem a pergunta, onde é que existe torque de resistência ao funcionamento? Uai, onde tem contato no parafuso com algum desses componentes. E aí, no caso do macaco automotivo, em quais regiões acontece o contato do parafuso com algum componente? Uai, existe contato entre parafuso e porca e também contato entre parafuso e escora. Ô turma, e tal qual eu fiz no diagrama de força axial atuante nos parafusos, eu pretendo explicar essa parte do torque de maneira numérica através de um exemplo genérico. Inclusive, eu fiz esse mesmo exemplo numérico na aula passada. Vamos supor que o torque de resistência entre parafuso e porca, que é denominado de T1, seja da ordem de 15 Nm. Por sua vez, vamos supor que o torque de resistência entre o parafuso e a escora, que é denominado de TE, seja da ordem de 10 Nm. Uai,
quanto que tem que ser o torque de acionamento então? Ô, gente, aqui, dado que para o sistema operar, para ele ser acionado, né, o torque de acionamento tem que ser maior ou igual à soma dos torques resistivos, então o torque de acionamento desse macaco só pode ser a soma de 10 newtons-metro com 15 newtons-metro. Ou seja, o torque de acionamento tem que ser 25 newtons-metro. Eu reforço que esses são apenas valores ilustrativos utilizados no meu exemplo didático. Apesar de que a gente sabe quais são as fórmulas para determinar especificamente esses valores, mas meu interesse agora é montar o DEIS genérico do parafuso com vocês. Eu quero ressaltar aqui duas informações importantes sobre o diagrama de torque. A primeira delas é uma constatação da posição relativa desses componentes. Gente, nesse exercício, e não é sempre assim, a gente tem um acionamento na direita, a porca no meio e a escora na esquerda. A segunda informação importante sobre o diagrama de torque também é uma constatação. Olha só. Concordam comigo que o acionamento é um provedor, ou seja, ele é um fornecedor de energia? E, por sua vez, a porca e a escora são consumidores de energia? Vocês concordam comigo sobre isso? Tomara que vocês concordem comigo, né? Então, devido à posição relativa dessas três regiões, os sentidos dos torques só podem ser os seguintes. Caso eu assuma que o torque de acionamento seja no sentido horário, os torques resistivos na porca e na escora têm que ser contrários ao torque de acionamento. Naturalmente, alguém poderia me perguntar, mas professor, como é que você sabe que o torque de acionamento é nesse sentido? Eu ia te responder, eu não sei, eu simplesmente fiz essa suposição. Ou seja, se eu assumir que o torque de acionamento é no sentido horário, T1 e TE tem que ser no sentido anti-horário. Em contrapartida, caso eu partisse da suposição que o torque de acionamento fosse no sentido anti-horário, então obrigatoriamente T1 e TE teriam que ser no sentido horário. Por favor, acalmem-se que já eu vou explicar isso em relação aos sentidos dos torques. Confiem em mim, tá? Ô, gente, agora que o DCL está completo com os valores e sentidos dos torques, eu consigo finalizar o diagrama de esforço interno solicitantes do parafuso. Olha só, eu costumo começar a confecção do diagrama de torques partindo da região do acionamento, porque eu acho que faz mais sentido didático. Então pensem assim, por favor. O torque de acionamento é responsável por vencer aqueles torques resistivos que atrapalham o movimento. Então, para eu acionar o sistema, eu preciso vencer essas dificuldades. E digamos assim que essas dificuldades sejam medidas em unidades de torques resistivos. Então, como aqui na porca a dificuldade é de 15 newtons-metro e na escora a dificuldade é de 10 newtons-metro. Então, eu preciso acionar o sistema com 25 newtons-metro. Como o torque de acionamento é um torque de entrada e ele vale 25 newtons-metro, ele vai permanecer com essa intensidade até que surja alguma dificuldade. Então eu posso afirmar que o torque atuante é de 25 newtons-metro nessa região entre o ponto de aplicação e a face da direita da porca. Observem, por favor, que eu vou usar a cor rosa para a cor do diagrama de torque. E aí, nesse caso, eu desenhei para cima da linha de referência porque eu achei que era legal fazer desse jeito, tá, turma? No caso do diagrama de torque, vocês podem desenhar para cima ou para baixo, isso não faz muita diferença pra gente. Porque a gente não tem essa questão do sentido do torque, uma vez que a gente teria que definir qual que é o sentido da força manual do acionamento, qual que é a rosca do parafuso, se é rosca direita ou rosca da esquerda. Então seriam muitos detalhes, né, que não trariam qualquer benefício para nossa análise. Agora, eu ressalto, no caso da força axial faz muita diferença porque tem uma diferença brutal entre o parafuso estar tracionado ou estar comprimido. Inclusive, essa questão da natureza da força axial influencia a aplicação dos critérios de projeto. Beleza. Agora, acontece um negócio muito interessante que eu didaticamente deixei para explicar só agora e é um complemento da aula passada. Eu creio que vocês se lembram perfeitamente daquele fenômeno do decaimento da força axial que acontece nos filetes em contato do parafuso com a porca. A parte interessante é que esse mesmo fenômeno acontece em relação aos torques resistivos T1 e T2. Então, como a gente está fazendo o diagrama para o levantamento da carga, eu vou fazer o desdobramento, né? Na verdade, eu vou estudar esse fenômeno utilizando o T1 como referência. Como o T1 é o torque necessário para vencer o atrito existente em decorrência do contato entre o parafuso e a porca, experimentalmente a gente sabe que a parcela de 38% do T1 é causada no contato do primeiro filete do parafuso com a porca e depois uma parcela de 25% do T1 é causada no contato do segundo filete entre parafuso e porca. Daí uma parcela de 18% do T1 é causada no contato do terceiro filete do parafuso em contato com a porca, enquanto que uma parcela de 10% do T1 é causada no contato do quarto filete entre parafuso e porca, seguido de que uma parcela de 6% do T1 é causada no contato do quinto filete entre esses dois componentes, e finalmente uma parcela restante de 3% do T1 é causada no contato do sexto filete entre parafuso e porca. Então, gente, eu tenho que representar o decaimento do torque na porca também. Isso é um fenômeno
análogo ao que acontece com a absorção da força axial na porca. Agora, eu chamo a atenção de vocês porque eu falei que as parcelas do T1 são causadas por cada um dos 6 filetes em contato entre parafuso e porca. Eu repito, os filetes em contato do parafuso com a porca causam a resistência ao movimento que é representada pelo torque resistivo chamado T1. Então, olha só o recurso que eu uso. Na porca, na face da direita, chegam, aterrissam, são entregues 25 Nm. Ao longo dos 6 primeiros filetes da porca, desses 25 Nm, 15 Nm são consumidos para poder vencer o atrito do parafuso com a porca. E esses 15 Nm são consumidos segundo a distribuição que é apresentada para vocês na tabela. Entendam, por favor, que esse decaimento é de 15 Nm equivalentes ao valor consumido pelo atrito entre parafuso e porca. E é claro, né? Esse aí é o valor do T1. Então, como o torque atuante era de 25 Nm, dos quais 15 Nm foram consumidos para vencer o atrito entre parafuso e porca, se eu fizer uma aritmética simples, 25 Nm menos 15 Nm resulta em 10 Nm, que é justamente o torque necessário para vencer o atrito do parafuso com a escora. Então, gente, eu consigo afirmar que após o 6º filete em contato do parafuso com a porca, obviamente tomando como referência agora a face da direita da porca, o torque atuante até a escora é de 10 Nm. Vocês têm que entender que a face de referência da porca mudou, porque agora a integralidade do torque atinge, aterrissa, chega, é entregue na face da direita da porca. Em compensação, no caso da força axial, a integralidade da força axial entrava em contato com a face da esquerda da porca. Então, teoricamente, a partir do 7º filete em diante, nós não teríamos representatividade, né, em relação à criação da dificuldade para o movimento. Teoricamente, toda a dificuldade estaria representada ali para vencer o atrito entre o primeiro e o 6º filetes em contato do parafuso com a porca. E, gente, tal qual eu fiz no caso da força axial, não existe a necessidade de vocês fazerem o decaimento com uma precisão aeronáutica, tá? Basta que vocês ilustrem o fenômeno de uma maneira aproximada através dessa curva média aí. E eu reforço que esses números 25, 15 e 10 foram usados meramente como um apoio didático para que vocês possam entender a confecção do diagrama de torque. Então tá tudo explicado, eu podia encerrar a aula agora e, inclusive, encerrar o tópico de princípios de funcionamento. Mas eu prometi que eu iria explicar para vocês a questão do sentido dos torques. Então vamos dar atenção para esse item aí. A pergunta que permanece, que não quer se calar, é por que nesse exercício T1 e TE são contrários a TA? Ô, gente, para responder isso, eu criei uma analogia especial que você finalmente vai entender de uma vez por todas todos os diagramas de torque que você não entendeu na sua vida pregressa. Só que antes de eu te apresentar essa metáfora, essa analogia, né, eu peço para vocês observarem um detalhe interessante aqui. Vejam a posição relativa entre esses 3 componentes importantes. Nesse mecanismo que é o macaco automotivo, nós temos o acionamento posicionado na direita, a porca posicionada no meio e a escora posicionada na esquerda. Nessa analogia, eu vou supor que a gente tem uma rua na qual existam 3 imóveis de interesse. Na direita da rua, a gente tem um armazém, que é esse imóvel de tijolinho aí. Aqui no meio da rua, a gente tem um prédio onde a Poliana é a síndica. E aqui na esquerda da rua, a gente tem um prédio na qual a Elis é a síndica. Só uma observação, né? Aqui nessa rua tem um orelhão para você ligar para alguém caso você precise. E como lá nos Estados Unidos a empresa é AT&T, nesse caso aqui a companhia vai se chamar TT. Ô, gente, nesses prédios, né, a turma faz uma compra coletiva. Então, dessa maneira, eles conseguem melhores negociações com os respectivos fornecedores. E para esses 2 condomínios, eu vou fazer uma análise do consumo diário de um item muito importante para eles, que é leite. Então vamos supor que no prédio da Poliana sejam consumidos 15 litros de leite por dia. E vamos imaginar que no prédio da Elis sejam consumidos 10 litros de leite por dia. Notem, por favor, que eu fiz essas marcações no teto do prédio. Imaginando que esse armazém vai fazer as entregas diárias somente para esses 2 condomínios, minha pergunta para vocês é o seguinte: quantos litros de leite o armazém tem que estocar naquele dia? Me parece bastante intuitivo supor que a resposta dessa pergunta seja 25 litros de leite. Isso porque a dificuldade diária do negócio do armazém é suprir para essa rua 25 litros de leite. Observem, por favor, que tal qual eu fiz com os 2 condomínios, eu marquei a quantidade de leite naquele local no teto do prédio. E outra observação aqui, né? Só por conta da notação, quem é fornecedor tá com a etiqueta do seu nome e o valor do estoque marcados em branco. Por outro lado, quem é consumidor tá com a etiqueta do seu nome e o valor do consumo marcados em preto.
Retomando, diariamente o armazém tem que suprir 25 litros de leite para o pessoal dessa turma. Quer dizer, para o pessoal dessa rua. Então, o princípio do funcionamento do negócio do armazém é que ele entregue uma quantidade diária maior ou igual à necessidade dos consumidores. E para usar a aritmética básica, eu posso escrever que 25 é maior ou igual a 15 mais 10. E daí, se eu rearranjar essa equação que traduz o princípio de funcionamento, eu posso passar todos os termos para o lado esquerdo, por exemplo. E daí eu teria que 25 menos 15 menos 10 é maior ou igual a zero. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu tentei manter o padrão de cores para diferenciar quem é fornecedor e quem é consumidor. Então, eu acho que vocês já desconfiaram da minha analogia. O acionamento do parafuso, que está no lado direito do parafuso, é fornecedor de energia, né? E fornece um torque de acionamento de 25 Nm. E daí, na minha analogia, o acionamento é o armazém. Ambos começam com A, né? Eu fiz isso de propósito. Por sua vez, a Poliana representa a porca e a Elis a escora. Continuando com as comparações, né? A rua representa o parafuso e o diagrama de leite fluindo pela rua vai representar o diagrama de torque fluindo pelo parafuso. Vejam, por favor, que eu mantive as iniciais das palavras para guardar a referência cruzada entre elas. Armazém com acionamento, né? Poliana com porca e Elis com escora. Ô, gente, daí, com essa disposição relativa entre os componentes, quando o acionamento está numa das extremidades e os consumidores de energia na outra, eu disse para vocês que o torque de acionamento vai ter sentido contrário aos torques resistivos da porca e da escora. É exatamente o que mostra o princípio de funcionamento fundamental dos parafusos de movimentação, porque numericamente o torque de acionamento é mais 25 Nm. Por sua vez, o T1 é menos 15 Nm e o TE é menos 10 Nm. Isso por si só já justificaria que nessa disposição relativa o torque de acionamento tem sentido contrário aos torques resistivos da porca e da escora. E outra coisa, né? Vejam, por favor, que se eu mudasse de posição a porca e a escora, nada mudaria em termos de diagrama de torque. Ou seja, se eu colocasse a porca na esquerda e a escora no meio, desde que o acionamento estivesse em uma das extremidades, ficaria tudo igual em termos de formato do diagrama de torque. Eu repito, se o acionamento estiver em uma das extremidades, o diagrama de torque tem sempre o mesmo formato. Então nossa conclusão é que se o acionamento estiver em uma das extremidades, o torque de acionamento tem sentido contrário aos torques resistivos da porca e da escora. Só que eu quero reforçar essa questão dos sentidos contrários. Vamos supor que o armazém contrate uma empresa de entregas. Se eu for o conferente da van, né? Quando eu chegar no armazém e eu tiver que carregar a van, o que eu marco na minha prancheta? Uai, eu vou colocar que eu coloquei na van 25 litros de leite. Então eu vou marcar que entram na van mais 25 litros de leite. Bom demais. Daí eu vou dirigindo e quando eu chegar no prédio da Poliana, eu tenho que descarregar 15 litros de leite. Então eu vou marcar na minha planilha menos 15 litros de leite. Daí eu vou felizão, né? Que eu vou chegar no prédio da Elis e eu vou descarregar 10 litros de leite. Então eu vou marcar na minha planilha menos 10 litros de leite. Depois que eu fizer isso, vou pegar minha calculadora e determinar que o saldo é zero. Deu para entender? Então, turma, o que eu vou fazer agora é desenhar o diagrama de leites internos solicitantes. Eu sei que ficou um pouco estranho, mas cabe aqui na nossa analogia, né? E eu vou desenhar na rua mesmo, né, para ficar bem ilustrativo. Só que eu vou tirar o carro de entregas, né, e vou começar a fazer a aritmética básica. No armazém, a gente parte com 25 litros de leite. Vejam aí, por favor, que eu utilizei a variável TA para mostrar o tanto de leite do armazém. Né? T de tanto, A de armazém, né? Que criatividade. Daí a van de entrega segue com 25 litros de leite até chegar no condomínio da Poliana, onde eu vou entregar 15 litros de leite. E obviamente eu utilizei a variável T1 para mostrar o tanto de leite que é consumido no prédio da Poliana. E aí saindo desse ponto de entrega, eu vou felizão pro condomínio da Elis, portando os 10 litros de leite restantes. E obviamente esses 10 litros são entregues no destino final. Eu usei a variável TE para mostrar o tanto de leite que é consumido no prédio da Elis. Tá tudo igualzinho com o diagrama de esforço interno solicitantes do parafuso do macaco automotivo. Na verdade está igualzinho, com exceção feita ao efeito do decaimento do torque na porca. Então para ficar igualzinho eu vou fazer um reparo manualmente aqui pra gente. Beleza? Eu fiz aí em roxo só para poder ilustrar esse efeito aí, tá legal? Ô gente, então quando a disposição relativa dos componentes do parafuso de movimentação tiver o acionamento em uma das extremidades, o diagrama vai ter esse mesmo formato que eu te mostrei. E veja que a analogia se encaixa perfeitamente no caso do parafuso de movimentação do macaco do automóvel, porque eu te provei o princípio do funcionamento e também mostrei para vocês a questão dos sentidos contrários dos torques. Então, a única coisa que está faltando é que eu ainda não te expliquei o que aconteceria se o acionamento fosse entre os componentes consumidores de potência. Só que como a aula ficou um pouco longa, né? Logo no início da próxima aula eu explico isso para vocês. Portanto, com a confecção do diagrama de esforço interno solicitantes do macaco automotivo, eu cumpri os 3 objetivos que eu
havia proposto para essa parte final do tópico de princípios de funcionamento. Então, gente, na próxima videoaula eu mostro para vocês o que aconteceria se houvesse uma posição relativa diferente entre os componentes, e eu vou aproveitar e fazer o DCL e o DEIS de um outro dispositivo só para te ilustrar um caso no qual o parafuso está sob compressão. Obrigado pela atenção de vocês, até daqui a pouco.